Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje leremos o capítulo 17 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. E que hoje você possa mais uma vez ficar comigo até o final desse vídeo e possa aprender o que o Senhor tem para alimentar, para que você baseie a sua fé. Então, fique comigo até o final desse vídeo e aprenda algo novo do Senhor. Se familiarize mais uma vez com a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo toque em mim, toque em você e possamos aprender algo novo, possamos viver algo novo da parte do Senhor. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. E hoje nesse dia, Pai, eu peço que nós possamos aprender algo novo com a tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, que nós possamos aprender algo que transforme, que mude a nossa vida. Nos ensine, Senhor, nos ajude, Pai, a poder colocar em prática tudo que leremos hoje nesse dia, tudo que vamos poder ouvir aqui da tua palavra. Então, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, que o Senhor nos ajude a viver todos esses princípios, Pai. Então, em nome de Jesus, tome o nosso coração, tome a nossa mente e haja neles de uma maneira transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Mateus capítulo 17, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Versículo 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram, os olhos viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, versículo 15, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente muitas vezes. Muitas vezes cai no fogo ou na água.
Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Versículo 20: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará, e os discípulos se encherão de tristeza. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Versículo 25. Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois. Amém? Então esse aqui foi Mateus capítulo 17. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. O que você pôde absorver desse texto. O versículo que mais te marcou, o versículo que mais te chamou a atenção. Para que possamos juntos tanto se familiarizar com o canal como com a palavra do Senhor. Então, deixe aqui o seu feedback. Caso você não tenha conseguido tirar nenhum ponto, eu vou deixar aqui 2 pontos para que você pense e depois você me deixe um comentário, um retorno, se fez sentido ou não, se você consegue enxergar esse ponto no texto ou não. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que os apóstolos, os três discípulos, eles veem o corpo de Jesus glorificado, sabe? Quando eles veem o corpo de Jesus glorificado, eles ficam magnificados. Pedro até se voluntaria para criar ali 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, sabe? Então, quando eles veem o corpo de Jesus glorificado, que é da maneira que ele virá para nos buscar, eles se magnificam, eles sentem ali um grande temor por ver Jesus ali com aquele corpo, sabe? E hoje eu quero que a gente pense, porque a Bíblia relata tudo isso para nós. A Bíblia nos mostra realmente que Jesus, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, ele teve o seu corpo glorificado. Sabe, nós vemos que quando o corpo dele, quando Jesus subiu ali nas nuvens para o céu, ele subiu com esse corpo glorificado. E a Bíblia nos relata tudo isso. A Bíblia nos mostra tudo isso. Só que muitas vezes nós cremos apenas de uma maneira superficial, que é apenas com os nossos lábios, que é apenas com a nossa fala, sabe? E nós acreditando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está no céu à direita de Deus, não é o suficiente para que nós tenhamos temor pelo nosso Deus, para que nós verdadeiramente sejamos discípulos fiéis a Ele.
Sabe, hoje eu quero que a gente pense como que está a nossa vida com Deus. Será que realmente nós cremos em Jesus de uma maneira significativa, de uma maneira verdadeira ou não? Estamos crendo nele de qualquer jeito, por balela, por simplesmente ouvir e sentir uma emoção, sentir uma aflição em alguns momentos, sentir em alguns momentos uma vontade de chorar, porque não é isso que Jesus quer que a gente realmente sinta. Jesus quer que a gente entenda que ele morreu, ele ressuscitou para que nós pudéssemos novamente ter acesso ao Pai, mas ele voltará. E quando ele voltar, ele vai nos levar para morarmos juntos com Deus. Então, hoje eu quero que você pense, sabe, você crê verdadeiramente que Jesus morreu e ressuscitou por você? Então comece a agir dessa maneira. Comece a agir como um seguidor de Jesus, como aquele que imita os passos do Mestre. Sabe, nós vemos aqui que os apóstolos, eles seguiram os passos do Mestre. Depois que Jesus morreu, eles seguiram os passos do Senhor. Então nós também precisamos seguir se verdadeiramente nos consideramos discípulos de Jesus Cristo. E o último ponto que eu marquei aqui é que o jejum, a oração e a palavra, ela precisa ser a base para que nós possamos viver verdadeiramente um cristianismo, certo? A gente precisa ter como base jejum, oração e a palavra de Deus para que nós vivamos um verdadeiro cristianismo, para que nós sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus, sabe? E aqui Jesus explica, porque quando ele desce do monte, os seus discípulos, os outros 9 discípulos, estavam ali tentando expulsar um demônio e não conseguiam. E Jesus diz que eles não conseguiam porque a fé deles era muito pequena. Sabe? E Jesus compara depois a fé deles com o tamanho de um grão de mostarda. E aí que eu quero que a gente pense. Porque Jesus, ele dá aqui os passos que são necessários para que se tivesse uma fé genuína. Que era, ele só cita jejum e oração, mas nós sabemos também que a palavra do Senhor faz parte desse pacote. Que a palavra de Deus também faz parte para que nós tenhamos uma fé sólida. Então, a base do cristianismo, que é a fé, ela só vai ser realmente gerada em nós, ela só vai realmente ter força dentro de nós quando nós tivermos uma vida de jejum, oração e meditação na palavra do Senhor. Então hoje eu quero te convidar, hoje eu quero mais uma vez te incentivar a jejuar, a orar, a viver uma vida onde você medita na palavra do Senhor, onde você todos os dias tenta se entregar, tenta buscar, tenta aprender com essa palavra, tá bom? Então, se a tua fé está abalada, se a tua fé está talvez fraca, você talvez ache que você nem tem fé mais, comece a orar, comece a jejuar, comece a meditar na palavra do Senhor, que aí então você vai saber que você realmente tem fé, porque você vai conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, que é o meu e o seu Salvador, tá bom? Então foram esses pontos que eu pude absorver, e agora eu quero que você deixe aqui se faz sentido para você ou não, se você consegue, lendo Mateus 17, enxergar esses pontos. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe, nos encontramos no próximo vídeo, e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Fica com Deus e nos encontramos no próximo vídeo.